Livro dos Salmos. Salmo de número 141. Salmo escrito por Davi. Salmo de número 141. Nós vamos ler o versículo de número 5. Você pode ficar sentadinho mesmo. Glória a Deus. Salmo de número 141, versículo de número 5. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 5. Diz assim: fira-me o justo, e será isto uma benignidade. Repreenda-me, e isso será como óleo sobre a minha cabeça, e não recuse a minha cabeça. Vou ler de novo. Fira-me o. Quem está acompanhando? Fira-me o justo, e será isto uma benignidade. Repreenda-me, e isso será como óleo sobre a minha cabeça, e não recuse a minha cabeça. Amém? Até aí, querido. Eu quero, nessa noite, falar um pouco sobre repreensão, sobre uma boa ferida. A ferida causada pelo justo. É uma boa ferida, a ferida da repreensão, da correção. Hoje é uma noite de Santa Ceia do Senhor, e eu percebo o seguinte, que muita gente participa da ceia do Senhor sem entender o verdadeiro propósito da comunhão do corpo. Às vezes nós tomamos a ceia apenas por um ritual. Não, eu tenho que tomar a ceia porque eu sou evangélico. Não, peraí, você precisa entender o porquê você está tomando a ceia. Discernir a ceia é muito importante, porque a Bíblia diz que aqueles que comem e bebem sem discernir, comem e bebem para a sua própria condenação, por não discernirem o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, onde somos membros uns dos outros. E isso é discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é entender que da cabeça vem o comando, e o corpo funciona de acordo com a cabeça. Ou seja, então existe um governo de Deus, existe uma autoridade de Deus sendo distribuída sobre a sua vida, existe uma liderança de Deus sendo exercida sobre a sua vida. Você está caminhando na direção da cabeça, que é Cristo. Você está coordenado, organizado, de acordo com a mente de Cristo. Jesus governando você. Não adianta só eu tomar a ceia. Não adianta só eu vir à igreja, me tornar evangélico, descer as águas do batismo. Não, eu preciso ser governado por Cristo. E ali nasce todo o processo de conversão, onde você tem que se arrepender, mudar de vida, abandonar o pecado, abandonar o vício, o erro, a mentira e muitas coisas mais, que no processo em que você está inserido no corpo de Cristo, você vai abrindo mão, renunciando para coordenar a sua vida no funcionamento da cabeça, que é Cristo. Esse é o processo de transformação. Isso é discernir o corpo. Amém? Alguém diz, eu não vou tomar a ceia porque eu pequei, eu estou em pecado. E se eu tomar, eu vou ser condenado. Não, você não entendeu ainda. Se você se arrepende, pede perdão e se arrepende, eu estou falando de se arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é você mudar o curso. Não fazer mais o que você estava fazendo. Alguém que se arrependeu, ele não continua fazendo as mesmas coisas. Se você diz que você se arrependeu e voltou a fazer as mesmas coisas que você fazia antes, significa que você não se arrependeu. Ah, mas eu chorei na presença de Deus. Era um choro de remorso, mas não de arrependimento. Porque o arrependimento genuíno, ele muda o curso da sua vida. Você não volta mais no mesmo caminho. Por isso
que a verdadeira transformação na vida de um ser humano é quando ele realmente está passando por esse processo de arrependimento todos os dias. Ele está mudando o caminho. E a única forma de nós mudarmos o caminho, nos ajustar a palavra de Deus para as nossas vidas, nos ajustar à cabeça do corpo que é Cristo, é aceitando as repreensões. Irmãos, a Bíblia é repleta de repreensão. A palavra de Deus, ela é mais repreensão do que promessa. Se você ler a Bíblia, você vai ver mais Deus dizendo não do que Deus dizendo sim para você. Tem mais orientações de não toque, não manuseie, não faça isso, cuidado com aquilo, do que qualquer outra coisa. Quando Davi dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ele estava falando da palavra que nos dá direção para viver uma vida onde nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, onde nós vamos ter que ouvir as correções, onde nós vamos ter que nos sujeitar às correções de Deus para as nossas vidas. Eu quero falar sobre correção nessa noite. Porque a correção é uma coisa que ninguém aceita muito bem. Nós somos seres humanos, somos almáticos, egocêntricos, temos um ego muito grande, somos seres humanos. E o ego nos impede de aceitar as correções. Nós muitas das vezes relutamos contra as correções. Nós queremos mais as promessas. Por isso que eu não consigo ouvir aqueles cultos que só tem promessas, que dão às pessoas apenas aquilo que elas querem ouvir, que não tem correção, porque é a correção que muda a sua vida. Davi chama a correção feita pelo justo de uma ferida. Uma ferida, fira-me o justo. Davi estava falando de uma ferida emocional, não era uma ferida física. Era uma ferida emocional causada pelo confronto. E apesar de ser algo aparentemente ruim, ele menciona as bênçãos de Deus, provenientes dessa atitude. Ele diz, isso será como benignidade, será como óleo sobre a minha cabeça. Olha que bênção é ser corrigido. Será como benignidade, será como um óleo sobre a minha cabeça. Irmãos, todos nós precisamos ser ministrados através de outras pessoas. Ouvir palavras amáveis de encorajamento, isso é muito bom. Mas eu quero dizer que nós também precisamos receber palavras firmes. Palavras de repreensão também é importante. Moisés foi um homem que corrigiu o seu povo. Praticamente Moisés respirava a repreensão. Você estudar a Bíblia, você vai ver a vida de Moisés pastoreando aquele povo rebelde. Moisés vivia repreendendo aquele povo, o povo levantava o bezerro de ouro, o povo queria voltar para o Egito, o povo desobedecia, o povo se rebelava, o povo era contra Moisés, e muitas vezes Moisés tinha que dar uma palavra de correção, toda hora Moisés tinha que dar uma palavra de correção, ele respirava correção, e quando eu olho para Moisés, eu digo, cara, Moisés é um super pastor. Aí ter a paciência de Moisés assim, é coisa de Deus. Mas um dia Moisés também precisou ser corrigido. E a Bíblia diz lá em Êxodo 18, 14, depois você pode ler. A Bíblia diz que o sogro de Moisés repreende Moisés, corrige Moisés, fala, cara, você vai morrer assim. Você vai se esgotar assim, você está dedicando muita atenção a todo mundo e você não está conseguindo nem suprir a necessidade de todos e a sua própria vida está se esvairindo. Levantem líderes de 50, de 100, de 1000 que ministrem, você ministra com os líderes. E o Jetro, sogro de Moisés, corrigiu uma prática de Moisés, uma caminhada de Moisés que não era um pecado, mas ele estava fazendo errado. E ele aceitou a correção. A Bíblia diz que Moisés fez conforme o sogro havia dito. Agora pensa comigo, Moisés era um cara que falava com Deus, face a... O próprio Deus disse a Moisés, Araão e a Miriam, com vocês, Araão e Miriam,
eu falo através de profeta, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Se Deus falava com Moisés face a face, por que é que o próprio Deus não falou com Moisés? Para que ele mudasse o seu estilo de liderança, para que ele mudasse a condução do povo. Por que é que Deus teve que usar a vida do sogro, de Jetro? Porque Moisés precisava saber, irmãos, que por maior que fosse a sua intimidade com Deus, ninguém é perfeito ou completo. E é por isso que eu estou dizendo isso. Porque há alguns irmãos que se acham super espirituais, pela sua intimidade com Deus. Há pessoas que se acham, conhecedores de toda a verdade pela sua vida com Deus, pela sua vida de oração, pela sua dedicação na obra de Deus. Então você não aceita ser corrigido por causa disso. Se Moisés falava com Deus face a face e aceitou a correção, você acha que você é completo? Você não é, irmãos. Todos nós precisamos de alguém sobre a nossa vida. A Bíblia diz, Provérbios 18:1, que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que se isola, o que caminha sozinho, o que se considera o único dono da verdade, o que não aceita a correção na sua vida, a Bíblia diz que ele se põe contra a verdadeira sabedoria. Ninguém pode viver sozinho, recusando ouvir outras pessoas. A ferida causada pelo justo é uma ferida que eu gosto de chamar de ferida de amor, causada por alguém que ama. Provérbios 27:5 diz, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas de um amigo, mais do que os beijos de um inimigo, porque são enganosos. Melhor é a repreensão aberta, alguém que diz a verdade para você, porque te ama e quer ver a sua vida mudar, do que aqueles que batem nas suas costas e diz, varão de Deus, aleluia, meu irmão, tu és uma bênção. Aí vira as costas. Vira as costas. A língua é mais grande que a hoje eu vim de gravata. Hoje eu posso falar. Mais grande que a minha gravata. Estou crente hoje, viu, gente? Martinho Lutero, ele dizia o seguinte. Ele dizia, eu preferia que mestres verdadeiros e fiéis me repreendessem, me condenassem e até mesmo reprovassem os meus caminhos, do que os hipócritas que me bajulam, me aplaudem e me têm como santo. Nós precisamos aprender, irmãos, falar a verdade em amor e receber a verdade. São 2 pontos que eu quero falar nessa noite. Você vai ser encorajado hoje a viver pela justiça de Deus em amor. Importante eu dizer isso, em amor. Porque a justiça de Deus sem amor, ela pode matar mais do que salvar. A mesma palavra que leva para o céu também leva para o inferno. E qual é a diferença? É o sentimento. O sentimento dessa palavra. O sentimento pelo qual eu empunho a palavra. A Bíblia diz em Provérbios 28:23 que o que repreende um homem achará depois mais o favor dele do que aquele que lisonjeia com a língua. Adular as pessoas não vai levar você a lugar nenhum. Na verdade, impede o seu crescimento espiritual. Eu queria ouvir coisas boas hoje.
Você vai pregar em alguns lugares. Eu já fui em igrejas ministrar que o pastor da igreja, que era o dono da igreja, ele queria ditar o culto, dizendo, não, vai dessa forma, a campanha é essa, o assunto é esse, você vai por aqui, no final você faz um movimento no final, pode orar por batismo com o Espírito Santo, faz um negócio aí. E quando o pastor disse, eu falei, pastor, fica tranquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar hoje. E eu dei aquela risadinha assim. Sabe aquela? As pessoas querem dar aos homens aquilo que eles querem ouvir. Alguém disse assim, não leva o faia não, porque ele vai bater na igreja. Se eu fosse você, eu não levava o faia lá. Já vieram me dizer isso. Porque ele vai bater na igreja. A mentalidade de alguém que ainda não entendeu. Porque para mim bater na igreja não é isso. Para mim bater na igreja, surrar a igreja, é dar coisa ilusória. Pregar ilusão. Você sai daqui iludido. Uau. Irmão, você está sendo arrebentado. Isso é apanhar. Isso é sofrer. Você sai lá fora e quebra a cara e não entende nada. Pensa que Deus não é com você. Porque tudo que você ouviu não sustentou o seu entendimento. Não te levou a um lugar de convicção. Quando nós damos destino para as pessoas, discernimento, entendimento, isso não é bater na noiva. Isso é prepará-la, fortalecê-la, dar destino para a igreja. Irmão, as pessoas que amam, preste atenção, agarre esse coração, esse sentimento, porque as pessoas que amam devem aprender a corrigir. Se você ama, você vai deixar a ovelha ir para o buraco. Se você ama, você vai deixar seu filho ir para o buraco. Se você ama, você vai deixar aquela pessoa que você ama se perder no meio do caminho. Não, eu não entendo esse tipo de amor. As feridas de amor, elas são provocadas pela repreensão. E a Bíblia diz que elas são valiosas. Mais valiosas do que a falsidade, do fingimento de quem não quer contrariar ninguém. Cada um na sua. A política da boa vizinhança. Tem aquele pastor que é assim na igreja, né? Não vamos ofender ninguém, não pode falar muita verdade, porque senão as pessoas não voltam. Deixa eles se sentirem confortáveis, felizes. Porque confortáveis e felizes, eles vão continuar congregando. Vai dar mais gente, mais dízimo e oferta, a igreja vai crescer. É o bom político. Há uma geração de profetas, irmãos, de homens e mulheres de Deus que vão trazer alinhamento. E isso começa com um caráter de profeta. Nós precisamos ter caráter de profeta. Esse coração de quem quer ser corrigido, de quem aceita a correção e de quem está pronto para corrigir. O apóstolo Paulo e Pedro viveram uma experiência assim. A Bíblia diz lá em Gálatas 2:11, quando Cefas estava na Antioquia, Paulo dizendo, eu lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Quando chegavam alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, mas quando chegavam-se, foi se retirando, se apartavam dele, temendo os da circuncisão, e outros judeus também dissimulavam com ele, de modo que até o Barnabé se deixou levar pela dissimulação, quando vi que não procediam retamente segundo a verdade do Evangelho. A Bíblia diz que Paulo o repreendeu na presença de todos. E olha que Paulo considerava Pedro a coluna da igreja. Paulo reconhecia Pedro como maior autoridade. Gálatas 2:9 diz, palavras do apóstolo Paulo, conhecendo Tiago, Cefas e João. Cefas aqui é Pedro.
E ele diz, conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas da igreja. Significa que Pedro estava numa posição ministerial mais elevada do que Paulo. E como é que alguém numa posição inferior pode repreender o outro? Se ele estiver baseado na palavra de Deus, ele pode corrigir o outro que está em maior posição. Porque a questão aqui não é a posição, mas é a verdade de Deus. Você não corrige porque você está num patamar mais alto, você corrige porque você ama aquele irmão. E é claro, meu irmão, que esse ato de exortar, ele deve ser praticado de forma adequada. E o apóstolo Paulo orientou Timóteo da seguinte forma, 1 Timóteo 5,1, ele diz, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. É errado o filho corrigir o pai? É errado? Se fosse errado, não estava na Bíblia. Corrija o homem idoso como se estivesse corrigindo seu pai. Se não fosse errado, não estaria na Bíblia. Como é que se corrige um pai? Um filho maduro, ele corrige o pai, fazendo isso com carinho, com honra. Tem forma para corrigir. Quem é que pode corrigir, pastor? Irmão, repreender não é só um dever do pastor. Todos nós temos a incumbência, a responsabilidade de fazer isso. Jesus disse lá em Lucas 17:3, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e o repreende. O texto não diz o teu discípulo, se o teu liderado, se o teu filho na fé. Não, o texto diz, se o teu irmão. Hebreus 3,12 diz, tende cuidado, irmãos, que ninguém aconteça de que haver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, e que ninguém endureça o seu coração pelo engano do pecado. A Bíblia diz que nós devemos todos os dias exortar um ao outro para que o nosso coração não se endureça. Encorajar os irmãos a praticar esse princípio. Exortando todos os dias. Irmãos, mas nós corremos um risco de sair de um extremo e entrar no outro, onde ninguém corrige, passar por um lugar onde todo mundo pensa que pode corrigir. Ou qualquer um acha que pode corrigir. Não é assim. Por isso eu preciso explicar muito bem essa palavra, porque senão você pode sair daqui hoje dizendo, agora eu vou quebrar tudo, onde eu passar eu vou falar a verdade. Espera aí. Nós devemos ter cautela para ensinar acerca desse princípio. Porque na verdade eu estou mais preocupado que você aprenda a receber a repreensão do que você aprenda a repreender. Ninguém é suficientemente grande que não possa se sentar para aprender. E ninguém é pequeno demais que não possa estar de pé para ensinar. Aprenda isso. E alguns critérios bíblicos para que você possa exortar. 2 critérios, na verdade. Eu preciso ter bondade e conhecimento. Não só conhecimento, mas bondade e conhecimento. Romanos 15:14. Paulo diz, eu de minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vocês já estão cheios de bondade e cheios de todo conhecimento, e são capazes por vós mesmos de admoestar-vos uns aos outros. Paulo disse, vocês só estão capazes porque vocês estão cheios de bondade e de conhecimento. Uma pessoa cheia de bondade é bem diferente de uma pessoa cheia de amargura. Porque uma pessoa amarga, ela não corrige, ela briga. Ela briga com todo mundo. É ou não é?
Até para corrigir os filhos, os pais não podem estar amargos. Aí imagina no reino, no evangelho. Você não briga, você corrige. Correção não é briga. Eu já vi muitos pregadores que brigam, eles não pregam a correção. Eles expõem a sua amargura no púlpito. E não termina em avivamento. Termina em morte espiritual. Há uns caras que pregam por aí uma palavra tão dura, tão pesada, que quem escuta fala, eu nunca vou conseguir ser crente igual esse cara. Porque ele só apresenta justiça, não apresenta graça, não apresenta misericórdia, não apresenta a bondade de Deus, o amor de Deus. Por isso existe uma forma de fazer. Irmãos, só aqueles que estão cheios de bondade e de conhecimento podem corrigir. Charles Spurgeon dizia, a repreensão não deve ser um balde de água fria para congelar o irmão, como também de água fervente para queimá-lo. A correção tem que ser morna, meio termo. Você tem que pisar no sapato sem tirar o brilho. Irmão, a primeira forma de corrigir alguém é você enxergá-los como filhos amados. Paulo corrigia os seus filhos como filhos, os seus discípulos como filhos. Quando Paulo corrigiu em Coríntios, ele tinha um coração paternal. Nós precisamos ter um coração paternal para fazer isso. 1 Coríntios 4,14 ele diz, não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos amados. Como filhos amados. Todo pai sabe como é corrigir um filho. A correção dói mais no pai do que no filho. Quando o pai tem que bater no filho, irmão, dói mais nele ter que bater do que no próprio filho que está apanhando. O amor que nós temos pelos filhos nos leva a corrigi-lo. A Bíblia diz, se está sem disciplina, não é filho. Mas porque sois corrigidos e castigados por Deus, então sois filhos de Deus. Hebreus 12:6, o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Ele não só disciplina, como também o quê? Castiga. Irmão, se Deus está te disciplinando, se a vida está te provocando castigos, bem-vindo ao reino de Deus, você é filho. Agora, se está tudo numa boa, está tudo normal, tem alguma coisa errada, porque se você está sem disciplina, você não está na posição de filho. Segundo sentimento que eu preciso ter quando vou corrigir, eu preciso ter um espírito de mansidão. A correção não deve manifestar tom de condenação. A correção tem que vir com espírito de mansidão. Isso significa que corrigir não é brigar. E muito menos condenar alguém. A correção é um ensino amoroso, que busca a restauração da pessoa. Agostinho declarou o seguinte, ele dizia, convém matar o erro, mas salvar os que estão errados. Temos que salvar os que estão errados. Gálatas 6:1 diz, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, agora cutuca o teu irmão, diz para ele, espirituais, os espirituais. Como é que um espiritual faz? Corrige o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também você não seja tentado. Um espírito de mansidão não acusa, um espírito de mansidão não condena. Embora você está reprovando a falha, mas a expressão é de humildade, não de altivez. E olha que o apóstolo diz,
Olha por ti mesmo, para que você não venha a ser tentado. Em outras palavras, ele está dizendo, pode acontecer com você. E quer saber, irmão, quando você é muito santo, muito... vai para o inferno. Se prepara porque você vai ser testado. O teu nível de justiça, você precisa ser provado no nível de justiça que você anda, sabia? Toda palavra que eu prego, eu sou provado por ela. E eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Eu nasci num berço evangélico, fui criado dentro da igreja. Não fui para as drogas. Nunca bebi, nunca fumei. Com 17 anos já estava pregando na igreja. Então quando comecei a pregar, eu me sentia muito santo. A Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito ama. Eu não tinha muito o que olhar e dizer do que sou perdoado. Às vezes quando o cara é massacrado na vida, e ele volta para Jesus mais apaixonado, fica mais fiel. Mas o nosso risco é cair na religiosidade, onde nós nos sentimos melhores do que os outros. E eu me senti assim. Se você acha que eu prego pesado hoje, é porque você não me ouviu pregar ainda, quando eu pregava antigamente. Eu era muito mais implacável. Gostava de tirar aplauso das pessoas com jargões de santidade, jargões de repreensão. Me sentia muito bem, quebrei tudo hoje. Uau, você viu? E Deus me ensinou e me mostrou que eu não sou tão santo assim. Que eu não era tudo isso. Nós não somos superior. Não pode existir esse sentimento de superioridade. E sabe qual era a característica que eu tinha? Eu era implacável com as pessoas. Eu era implacável com o erro das pessoas. Se as pessoas erravam, eu era implacável, dizer, você está fora. Eu já contei essa experiência aqui, vou contar de novo. Tinha um casal na igreja, que o pastor, líder de jovens, teve um caso com uma das meninas dos jovens. E aí, essa jovem veio e entregou tudo, falou, pastor, o negócio é o seguinte, eu quero entregar, vou falar. Porque o pastor tinha rompido o caso. O que acontece quando você rompe com a amante? O que acontece? Ela entrega você, bobão. Ela veio e entregou. E aí ficou a palavra dele contra a palavra dela. E ele dizia, é mentira, misericórdia. E ela dizia, é verdade. E dizia todas as coisas que fez. E como a Bíblia diz que não pode ter acusação contra presbítero sem provar, sem testemunha. Eu não poderia aceitar a acusação daquela menina sobre a vida daquele pastor, embora eu sabia que ela estava falando a verdade. Então, desceu uma unção de justiceiro. Aí eu peguei uma Bíblia e falei, então tá, vamos resolver essa parada agora aqui. Põe mão na Bíblia aqui os dois, mão na Bíblia. Agora. Puseram a mão na Bíblia. Eu vou orar aqui, nós vamos ligar essa oração, amém, amém. Eu entrego na mão de Satanás quem está mentindo. Na mão de Satanás, pastor? É. Paulo entregou Himeneu e Alexandre, então eu encontrei base bíblica para fazer isso, entreguei também. Eu entrego na mão de Satanás o mentiroso. E a única forma de arrependimento é comigo, porque eu sou líder deles. Amém? 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 Irmão, deu uma semana. O pastor teve um derrame.
A esposa me liga e eu vou lá na casa deles, oro por eles. Ele confessa. E alguém pode até dizer, uau, pastor, tremendo o que aconteceu, né? Poder de Deus. Na época a minha autossantidade se elevou um pouquinho mais. Eu falei, mistério, mexeu com Jeová, tá vendo? Hoje, eu não faria isso. Aquele casal nunca mais veio na igreja. Não pude cuidar do coração deles. Eu não visei a vida deles. Eu visei a correção. Eu queria fazer justiça. Eu estava preocupado com o que era certo. Eu queria desmascarar a mentira. Nós devemos amar as pessoas. Eu sei que se eu tivesse sentado com ele 1, 2, 3, que fosse 10 vezes dizer, pastor, se abre comigo, meu amigo. Pode falar, eu sei que é verdade, eu quero cuidar do teu coração, quero te ajudar. Nós vamos caminhar junto, nós vamos chorar junto. Eu tenho certeza que se eu tivesse sido paciente, amoroso, não teria sido dessa forma. Mas às vezes, irmãos, a nossa autossantidade nos leva a lugares onde depois Deus vai provar você, vai te colocar no estreito também. E eu já fui alvo de pessoas que me ouviam e depois queriam me crucificar. Que não tiveram piedade, que foram implacáveis. E tudo isso me moldou, me preparou, me ensinou a ser uma pessoa melhor. Até que você passe por alguma coisa, você não sabe o que você está fazendo. Por isso, irmão, a escola da vida é a experiência que você está vivendo, é a dor, é o cair também, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Como é que você vai conhecer Deus se você não experimentar o levantar? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Aleluia! Por isso nós devemos ter espírito de mansidão, vir com humildade. Alguns irmãos corrigem os outros como se eles mesmos não estivessem sujeitos à queda. 1 Coríntios 10, 13, Paulo disse que quem está em pé, cuidado para que não caia. Significa que você é sujeito à queda. Ele também declarou 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu próprio corpo, para que depois de pregar, eu mesmo não venha ser desqualificado. Ou seja, eu tenho que esmurrar a minha carne, para que depois de pregar, eu não venha cair em condenação, ou seja, em contradição com o que eu falei. Aleluia! Nós temos que buscar este coração. Então nós vamos ter resultados melhores através da correção de Deus, vinda da parte de alguém, Deus usando alguém para nos ensinar, como também quando nós corrigirmos quem precisa ser corrigido. O terceiro sentimento pelo qual eu preciso ter na correção é a sensibilidade para tratar cada caso. Você tem que ter sensibilidade na situação. 1 Tessalonicenses 5,14 ele diz: exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, amparai os fracos e sejais longânimos para com todos. Cada tipo de deficiência merece um tratamento específico, mas perceba que ser longânimo com todos, ou seja, ser paciente com todos. O insubordinado deve ser admoestado, o rebelde deve ser admoestado, o desanimado deve ser consolado, o fraco deve ser amparado. Todos merecem longanimidade. Nós não podemos inverter a ordem. Há igrejas que os insubordinados eles são amparados. Há lugares que os fracos e desanimados são admoestados.
E quando isso acontece, irmão, quando um erro não é corrigido e a necessidade de apoio de outro é pisoteada. Tem aqueles irmãos que ainda é novinho na fé, que você tem que ficar animando eles. É normal isso, gente. Eu estou desanimado. Aí você tem que vir lamber ele, irmão. Você tem que vir dar um bonitinho do papai. Deus vai dar vitória, meu filho. Vem aqui, vamos caminhar junto. Porque é vasinho de cristal. Porcelana, irmão, você tem que pegar com cuidado. Quem tem porcelaninha de cristalzinho em casa? Você não vai pegar de qualquer forma. Você não vai lavar de qualquer maneira. Não é verdade? Você tem que ficar com cuidado, assim. Tem irmão que é assim, irmão, é de cristal. Aí você tem que você tem que pisar em ovos para falar com ele. Cada caso é um caso, velho. Agora tem irmão que parece aquela caneca de ferro. Pode jogar no chão, pode bater, pode surrar que é bênção. E quer saber, eu adoro tomar na caneca de ferro. Mantém geladinho, mais gostoso. Não tem frescura. Às vezes, irmãos, nós vamos ter que ir devagar mesmo. Eu perco a paciência às vezes e Jesus já está me tratando nesse sentido. Às vezes a gente encontra cada tipo de ser humano que você perde um pouco a paciência, mas aí o Espírito Santo vem, calma, cara. Calma, meu filho. Tem gente que não está preparado. Paulo teve que ir a Coríntios dizer, eu tenho que ir a vocês como meninos, que ainda bebem leite. Pelo tempo deveriam ser mestres, mas sois carnais, sois meninos, então eu tenho que vir a vocês. Trazer uma chupetinha para você não chorar, uma mamadeirinha, mucilon, com mucilon, com todinho, porque vocês são carnais. Cada caso é um caso, está entendendo? Por isso que Isaías disse 42, versículo 3, ele disse, ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Na verdade, ele promulgará o direito. Ou seja, Deus vai dar mais tempo para você, meu irmão. Deus vai dar mais tempo para você melhorar, mais tempo para você se converter, mais tempo para você amadurecer. Aleluia! Glória a Deus. Quarto sentimento. Eu preciso ter um sentimento não de inimigo, mas de irmão. Algo que a maioria de nós precisa aprender é que confronto no ponto de vista da Bíblia não é guerra, não é guerra. Segundo Tessalonicenses 3,15 diz, todavia, não considerai como inimigo, mas admoestai como irmão. Jesus nos orientou a corrigir com um propósito de ganhar como irmão. Mateus 18,15, se o teu irmão pecar contra você, vá até ele, você e ele a sós, mostre-lhe o erro, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, você ganhou o seu irmão. Sabe o que acontece com a maioria de nós? Quando alguém peca contra você, você não quer ir lá ganhar o seu irmão, você quer tirar limpo, dizer, que negócio é esse? Não, que eu quero uma reunião aqui agora. Você quer tirar limpo, você quer provar que está certo. E a Bíblia manda você em secreto, você e o seu irmão, só vocês dois no particular, primeiro em particular. Porque a proposta é essa, é ganhar. Todo conflito, todo desconforto
causado por um mau relacionamento na vida do cristão, ele deve visar como um desafio e recuperar de volta a amizade, recuperar de volta o relacionamento, recuperar de volta a comunhão. Todos os relacionamentos perdidos por algo que aconteceu na sua vida, você deveria voltar e tentar recuperar isso. Não interessa quem está errado, quem está certo, quem está errado. Você tem que buscar pela comunhão. Essa é a vontade de Deus. Por isso, corrija, mas corrija como irmão. Como irmão. Se não for para corrigir como irmão, fica quietinho mesmo. E peça para Deus trabalhar no seu coração, até que você esteja convertido. Pronto. O quinto sentimento pelo qual nós devemos ter na hora da correção: nós devemos ter expectativa de arrependimento. Acreditar que vai mudar, que vai dar certo, que realmente ele vai se arrepender. Acreditar nas pessoas, não no sentido humanista, onde as pessoas são boas por si só, mas no sentido de crer que Deus pode transformá-las através do amor que está em você. 2 Timóteo 2,24, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando aos conhecimento da verdade. O texto fala de corrigir na esperança, ou na expectativa, de que Deus lhes conceda arrependimento. Por isso que não é corrigir por corrigir. Não é só para dizer, eu fiz a minha parte, eu tentei. Não, é lutar pela restauração da pessoa. É realmente se importar. E o sexto sentimento que nós devemos ter no momento da correção é de encorajamento. Encorajamento. Sabe como que Deus corrige o homem? Primeiro ele elogia, depois ele corrige, e depois ele elogia de novo. Olha o que aconteceu na igreja de Éfeso. Apocalipse 2:2. O Senhor dizendo à igreja: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Uau! Sei que não podes suportar os maus, que colocaste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e que achastes mentiroso. Você tem perseverança, e por amor ao meu nome, você sofreu, você não desfaleceu. Uau! Primeiro Deus vem e joga o confete. Aí no versículo 5, vem a correção. Tenho, porém, contra ti. E olha que é uma baita correção. Que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste. Ué, acabou de falar que é uma bênção, já está falando que caiu. Caiu. Lembra de onde caíste. Te arrepende-te. Pratica as primeiras obras. E também vem com ameaça. Porque senão, brevemente virei e removerei o seu candeeiro do teu lugar, se não se arrependeres. Diz para mim se não é uma correção de doer. De dizer, ai, 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 ai. Ouvir esse negócio de Deus deve doer, irmão. Primeiro ele massageia o ego. Não é massagear o ego. Me perdoe, me expressei mal. É uma verdade. Deus também vê as qualidades que há em você. Primeiro Deus vem e diz, olha, você é bom sim, cara. Você tem muita coisa boa em você. Você é assim, 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 assim. Mas olha, você tem um problema. Aí depois que Deus dá uma bela de uma bronca, ele elogia de novo, versículo 6. Ele diz, tens porém isso, que aborreces as obras do Nicolaíta, os quais eu também aborreço. Aí Deus diz,
Vocês são fiéis, vocês também são contra o erro. Eu também sou. Parabéns. Irmão, esse é o tipo de correção chamada correção sanduíche. Onde o hambúrguer fica no meio de dois pão. O hambúrguer é a correção. Os pães são os elogios. Primeiro vem elogio, depois vem correção, depois vem elogio de novo. A gente tem que encorajar as pessoas também. Tem que ver qualidades nela. Dizer, cara, você tem tudo para dar certo, meu irmão. Você tem tudo para dar certo. Você é bom nisso, você é bom naquilo. Você tem qualidades, você tem talento. Poxa, cara, Deus te escolheu. Sai desse lugar que você está. Sai desse pecado que você está vivendo, meu irmão. Mostra que o cara também pode. Nós precisamos aprender a usar, irmãos, as nossas palavras para produzir encorajamento. Aleluia. A Bíblia compara o ato de repreender como um ato de ferir, porque é exatamente isso que causa na nossa alma. A correção causa dor. Ninguém gosta de ser corrigido. A nossa natureza humana é egocêntrica, é autossuficiente, é orgulhosa. E se nós não nos deixarmos ser tratados por Deus, nós não teremos um coração ensinável. Deus quer que tenhamos um coração ensinável. Se o nosso coração for ensinável, nós podemos nos ajustar com a cabeça, porque toda ordem vem de Cristo, o comando vem de Cristo. Irmão, eu não quero, meu propósito aqui não é tanto ensinar você a corrigir, embora esse é um ensino sobre como corrigir. Eu quero que você atente a ser corrigido, a ser ensinado. Aceitar a correção é muito importante na sua vida. Estar sensível a ouvir a voz de Deus. Agostinho disse, você não teria medo de ser reprovado se não amasse o elogio. O nosso problema, muitas vezes, é porque nós amamos o elogio. Então nós não queremos aceitar a correção, nós não gostamos da correção. Há irmãos que quando você dá uma correção nele, pronto, acabou, ele nunca mais é o mesmo. Sai da igreja. É assim. Vou trazer para o âmbito ministerial. Tem gente que vem, bate nas costas e diz, pastor, estou contigo, vamos caminhar junto, é nós na fita, mano. E olha, se precisar me corrigir, pode me corrigir, pastor, eu aceito, viu? Pode me corrigir. Aí quando a pessoa diz isso, eu falei, pode mesmo? Olha lá. Não vai ser assim tão fácil como você está dizendo, não, irmão. Porque quando você for corrigido, o seu orgulho vai falar. O seu ego vai gritar. Há obreiros na igreja que tem medo que o pastor descubra os seus erros. Que os líderes descubram os seus erros. Por quê? Porque senão o pastor nunca mais vai me ver do mesmo jeito. E ele não vai poder, não vai acreditar em mim e não vai me ungir. E quer saber de uma coisa? Eu costumo dizer isso aqui nas reuniões. O obreiro que apresenta uma vida muito perfeita, ele é uma incógnita. Porque ninguém é perfeito, todo mundo tem problema, todo mundo precisa de correção. Mas quando a pessoa apresenta a área da sua vida deficiente, que precisa de correção, essa pessoa é muito mais valiosa, é mais fácil de acreditar nela do que quem não apresenta nenhum traço de problema. Porque quem não apresenta é uma incógnita. Quem apresenta pelo menos está mostrando logo quem é, e a gente pode cuidar, pode curar, pode tratar, pode, moldar. Não tenha medo da correção.
É porque nós amamos o elogio. Esse é o problema. Nós precisamos aprender a ter um espírito ensinável. Um coração que se sujeita às ministrações de Deus através dos nossos irmãos. Efésios 5:21 diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha os dois textos de Provérbios que falam da maneira errada de se relacionar com a repreensão. Um fala de ignorar a repreensão e o outro fala de odiá-la. Provérbios 10:17 diz: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha até os outros. Provérbios 12:1: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Não, pastor, pelo amor de Deus, não me corrija. Senão eu saio da igreja. Não vem me dar bronca. E por mais que a gente venha com todo jeitinho, porque quem me conhece sabe que eu vou com cuidado. Por mais que você vai com todo jeitinho para dizer que o irmão está errado, tem pessoas que não suportam. Não suportam ser corrigidos. Agora olha os dois textos de Provérbios que falam da maneira correta de se relacionar com a repreensão. O primeiro mostra que o prudente é ensinável, e o outro revela que o que atenta à repreensão lucra. Provérbios 17:10: a repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Provérbios 25:12: como brinco de ouro e de enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Olha que comparação. É como brinco de ouro, como enfeite, como adorno para o seu corpo. A repreensão sobre a vida de quem aceita ouvir. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a repreensão. Devemos lembrar que depois ela vai produzir cura e restauração. Hebreus 12:11 diz: na verdade nenhuma correção parece de momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois ela vai produzir um fruto pacífico de justiça, onde por ela nós somos exercitados. Irmão, não corrigir quem está errado, a Bíblia diz que é pecado também, é pecado de cumplicidade, sabia disso? Levítico 19:17 diz: não guarde ódio contra o teu irmão no seu coração, antes repreenda com franqueza no seu próximo, para que por causa dele não sofra a consequência de um pecado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que se você vê o teu irmão vivendo no erro, e se você não corrige ele, você vai sofrer também as consequências daquele pecado. Está na Bíblia. Então tem que falar a verdade. O problema não é falar a verdade, é a forma como nós fazemos. Se nós falarmos a verdade em amor, nós seremos melhor recebidos. Moody, o grande evangelista, dizia: os rudes entalhes da repreensão têm um único objetivo, de colocar-nos no prumo, para que sejamos utilizados como edifício celestial. Nós devemos orar ao Senhor e pedir um coração ensinável. E além de aprendermos a ser corrigidos, nós devemos aprender a corrigir. E depois de aprendermos a corrigir, nós devemos aprender a ser corrigidos também, irmão. Quer tirar o cisco do olho do teu irmão? O que Jesus disse? Repare o quê? A trave que está no seu olho. Jesus não estava fazendo uma apologia à não correção. Ele estava dizendo: é bom corrigir, mas repare a trave que está no seu. Aceite você também as correções de Deus para a tua vida.
Corrija a outra pessoa como se você estivesse corrigindo você, como se fosse com você. Faça como se fosse seu filho. Como se fosse carne da sua carne. Em outras palavras, ame. Se submeta. Nossa palavra, ela vem nos ensinar nessa noite sobre a sensibilidade da correção, sobre a importância da correção, tanto quanto receber a correção, quanto também liberar correção, corrigir, estimular correção na vida das pessoas. Porque a Bíblia inteira é correção, do início ao fim. Hoje é uma noite de ceia do Senhor. É uma noite de ajuste, é uma noite de correção. Nós vamos fazer memória do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que deu a vida dele pelos meus pecados. E a Bíblia diz que uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, não convém que vivamos no pecado. Nós precisamos ser corrigidos do pecado. Do pecado que muitas das vezes está sendo sustentado no seu coração. Eu não estou falando de pecados gritantes. Eu estou falando de pecado do orgulho, pecado do seu ego. O pecado que torna você egoísta, sem feição de amor, sem afeição de amor, de carinho, de misericórdia pelos outros. Você acaba vivenciando um pecado na sua vida. Pode estar vestindo uma roupa religiosa, pode estar dentro de um templo e se tornando um religioso, mas ainda assim carrega o peso de um pecado oculto, escondido dentro de você, e você precisa liberar isso. Precisa vir para a sensibilidade com Deus e pedir a Ele um coração ensinável. Olhe para dentro do seu coração nessa noite. Olhe para dentro de você e veja. Veja e reveja. Faça uma autoanálise de si mesmo nessa noite. Sobre coisas que você precisa mudar. É uma noite de correção. Eu estou nessa noite como um profeta de Deus, trazendo uma palavra de correção para você. Se posicione, por favor. Se volte ao Senhor. Cara, você não está aqui para bater cartão todo domingo. Pronto, fiz a minha parte, fui para a igreja. Não, você precisa se ver. Se a palavra não está causando efeito em você, tem alguma coisa errada com você. Onde está a sua sensibilidade de ouvir e de se ajustar, e de se alinhar com o que Deus está falando? Isso produz vida. A nossa capacidade de mudar, isso é avivamento. De nos tornar melhores, de alcançar a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar um dia perfeito. Vamos para esse lugar, por favor. Se humilhe diante do Senhor. Talvez essa não era a mensagem que você gostaria de ouvir nessa noite. Talvez você gostaria de ouvir sobre os seus problemas pessoais, sobre as coisas que você está enfrentando na sua vida. Tudo depende de quanto e de como você se rende. Se renda, irmãos. Se arrependa e deixe o resto com Deus. Fica de pé comigo nessa noite. É uma noite de alinhamento com Deus. Se alinhe, por favor. Orialamandorou. Lai te oprovedergue a séria. Te vou clamar. Oh Deus. Pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar.